Jaime Laureano, para mim é muito significativo que a gente comece essa conversa como um capítulo novo de uma conversa que começa lá atrás, há um ano atrás. E que a gente esteja fazendo essa exposição como um gesto que começa de uma experiência muito particular num evento chamado Afro-Atlantic Futures, que foi esse evento da National Gallery com a New York University, né, em 2022. Eu fico pensando como esse deslocamento, de como aquela primeira percepção, de como todo o trabalho que a gente fez nesse último ano, depois que isso aconteceu, agora parece que organicamente levaria para essa exposição. E pensar um pouco contigo, eu quero te ouvir um pouco, sobre pensar essa exposição, esses trabalhos, sendo apresentados numa apresentação em Nova York. E aí eu preciso te dizer particularmente que eu acho que, por essas coisas que acontecem sem que a gente planeje, me parece difícil pensar em muitos trabalhos de outros artistas que pudessem colocar esse debate de maneira tão assertiva no contexto norte-americano. Certo, não, é muito interessante mesmo, Igor, assim, a gente está concretizando, não é a palavra, mas dando forma a uma conversa através dessa exposição que, para além de ser somente uma exposição dentro da Galeria Nara Hosler em Nova York, é uma exposição, como você bem colocou, de apresentação de conceitos, apresentação de conversas que tangenciam diversas pessoas, né? E a gente está concatenando esse momento, assim. E para mim é muito importante estar mostrando esse trabalho em Nova York, não em São Paulo, não no Brasil, ou em outra cidade do Brasil, assim, porque também apresenta uma nova vertente do meu trabalho que vai pensar a questão atlântica. Exato. E é interessante porque surge desse contexto do Afro-Atlantic Futures. Surge porque é desse contexto que tu vai começar a pensar nesse deslocamento da tua produção e que eu começo essa pesquisa dessa ausência absurda, mas não inexplicável, da presença de artistas negros brasileiros no debate internacional sobre diáspora. O Brasil foi o principal destino da diáspora africana. O Brasil tem 57% da sua população formada por pessoas negras. O Brasil é o país do mundo com o maior número de pessoas negras fora do continente africano. E eu acho que algo que nos perseguiu esse ano, assim, nas nossas conversas, é como? Como é possível que se discuta qualquer experiência entre arte e diáspora africana sem pensar a participação brasileira? Só que aí eu acho que tem uma outra coisa, que é essa ideia de Atlântico, para muito além disso, para muito além dessa espécie de movimentação que nós desencadeamos nesse último ano e que leva a essa exposição, muito antes disso ela já estava no teu trabalho. Total. Nós temos, assim, um número que não passa de uma mão, talvez nem chegue a uma, de artistas brasileiros que apresentam, num primeiro plano, uma outra leitura de Brasil, um Brasil de fato, mas que, ao mesmo tempo, propõem leituras que impactam a compreensão que o globo tem de si mesmo. E eu acho que, de alguma maneira, o teu trabalho já tinha isso. Eu concordo totalmente, assim, e eu acho que também a gente tem que pontuar aqui nessa conversa que é importante também esse segundo movimento que as galerias brasileiras estão fazendo com a produção de artistas negros brasileiros. Exato. Que é entender da importância de não só circunscrever esses trabalhos dentro de uma ideia de história da arte brasileira, mas sim do investimento, e eu digo investimento não somente de tempo, mas investimento de dinheiro, investimento de energia, de internacionalizar essa produção. Exato. Por essa questão do Atlântico, é essa produção que vai internacionalizar a arte brasileira. Porque ela já nasce internacional. Exato. Quando a gente fala da produção de artistas negros brasileiros, se de um lado, obviamente, ela está conectada com a dimensão territorial do Brasil, essa produção ela já nasce embalado pelo que aconteceu a partir dos fluxos e refluxos
do Atlântico. Exatamente. E nesse sentido que você falou do trabalho já estava mesmo. E para mim é sintomático a gente pensar que não era compreendido essa dimensão atlântica no trabalho, porque se olhava pura e exclusivamente por um prisma geolocalizado no Brasil, quando na verdade, ao discutir, ao usar mapas, ao usar elementos que são presentes na cultura brasileira, na cultura de alguns países de África, da cultura europeia, da história da arte ocidental, é um jeito de transmitir e um jeito de transmutar e de construir fluxos. Que eu acho que o trabalho fala dessa questão de fluxos. E eu fico muito animado de perceber também que foi muito bom esse movimento que a gente fez na institucionalização da arte preta brasileira, dentro do próprio Brasil. Criou novos cânones, expandiu os campos. Mas ao mesmo tempo agora a gente está numa segunda, se a gente for falar, eu não gosto dessa palavra onda, mas numa segunda onda, que é a onda da gente estar. E como a gente vai agora se inserir dentro do debate internacional. Exato. Com essa produção. E a gente tem como dois Brasis que você curou, a Bienal, por ali e por Diane, tipo, que coloca esse segundo movimento importante. Exato. Ok, a gente conseguiu conquistar território aqui dentro do Brasil, porém, esses trabalhos não podem ficar presos dentro do Brasil. Não. Pois já nascem atlânticos, como você colocou. Já nascem atlânticos. Tu tocou numa coisa que para mim, muito antes da gente pensar essa exposição, ela já era algo muito importante para mim nas nossas trocas e no meu próprio esforço como curador e como historiador da arte, de chegar no teu trabalho. Tu falou uma coisa muito importante, que é a história. Mas eu vou um pouquinho mais além. No teu trabalho, tem um domínio do repertório clássico da história da arte. Mas esse domínio, ele não está como uma referência, uma grande sombra que de alguma maneira se projetaria sobre toda a tua produção. Não, às vezes eu tenho a sensação que esse lugar da história da arte canônica no teu trabalho é o lugar de onde tu te situa para apresentar a própria falência desse tipo de pressuposto, assim. Totalmente, assim, eu lembro de um episódio que eu tive de um Studio Visit há anos atrás aqui no Brasil, que as pessoas que estavam lá no meu Studio Visit me indagaram sobre a produção de um artista europeu que eu não conhecia, e a pessoa me devolveu falando que por isso eu não podia ser artista, porque não conhecer esse grande artista europeu era não conhecer a história da arte. E hoje eu devolvo essa pergunta, que história da arte é essa? Porque meu trabalho todo é fundado através do debate central e do debate profundo sobre a história da arte ocidental. E como isso também é sintoma de uma falta de conhecimento de quem lê o trabalho, de não entender ou de não querer entender as profundidades que estão circunscritas no meu trabalho da própria produção de história da arte, assim. E eu acho que isso transforma ainda mais necessário, torna-se mais necessário ainda que nossos trabalhos estejam dentro de um debate da diáspora africana internacional, que por excelência é um debate sobre a história da arte. Sempre penso, quando a gente fala sobre isso, na entrevista do Achille Mbembe, no Fardo da Raça, quando ele diz algo como: os arquivos da Europa, eles também me pertencem. Exato. Porque, já palavras minhas, né? Ou eles foram produzidos a partir do esforço de corpos como os meus, ou eles foram conhecimentos produzidos por corpos como os meus, traduzidos e apresentados como se fossem resultado desse colonizador que só consegue se estabelecer como regra e como cânone criando outro. Sim. Sem o outro, ele não existe. E aí eu quero ir para o título da exposição. Ótimo. Jaime, eu acho que, obviamente, tem vários trabalhos nessa exposição. Eu cheguei a comentar isso contigo. Eu acho que cada trabalho da exposição dá uma tese sobre um pensar atlântico, sobre uma ideia de poéticas atlânticas, sobre pensar a produção de artistas negros contemporâneos, enfim. Mas tem um trabalho, e eu queria começar falando dele para poder chegar nos outros. O senhor pega uma imagem que mora na retina do Ocidente. Todo mundo, em algum momento da vida, viu ou vai ver a cena em que o Gene Kelly vem dançando e cantando na rua, brincando em poças d'água,
vê a figura de um policial chamando atenção mais ou menos como um pai coruja chamaria, é uma criança levada, é uma senhora branca passando, tudo isso na chuva e à noite. Essa é uma imagem que, inclusive, pelo poder da indústria cultural norte-americana, mora na mente, na memória do Ocidente. E aí tem essa operação, que é algo que me capta muito no teu trabalho. De novo, vai num cânone, vai numa produção de referência dentro desse imaginário do que seja um Ocidente, e de dentro dela, tu vai propor outro caminho, uma outra conexão. E uma conexão que tem muito a ver com a herança desse lixo ocidental, né? Eu queria te ouvir falando sobre esse trabalho, porque eu acho que ele expande todos os outros. Não, é interessante a gente começar falando desse trabalho, porque é um trabalho já pré-existente, né? E é o único trabalho pré-existente já exibido dentro da exposição que a gente está fazendo. Mas ele é central para pensar o disparador dessa exposição, que é os embates entre uma indústria cultural norte-americana e a realidade sociocultural política do Brasil. E nada mais interessante para isso do que o Cantando na Chuva. Porque o Cantando na Chuva, como você bem disse, apresenta o Gene Kelly feliz, vivendo e gozando a vida, adoidado, andando por ali, conversando. Daí ele tem esse diálogo brevemente tenso e depois confortável com esse policial, enquanto no Brasil, uma pessoa preta, um homem preto, que porta um guarda-chuva, ele é assassinado porque esse guarda-chuva é confundido com um fuzil. Então, colocar essas duas situações em diálogo é mostrar a surrealidade dessa operação. Porque como o guarda-chuva é confundido com um fuzil por um policial que é treinado para trabalhar com essas armas de guerra. Então, quando eu dirigi esse filme, que é a minha primeira experiência de dirigir um filme com atores, com roteiro, com cenário, junto do coletivo Legítima Defesa e o Eugênio Lima, foi para construir esse contraponto de como é possível, dentro de uma ideia que se constrói de liberdade a partir da indústria cultural americana, e essa mesma imagem no sul global, especificamente no Brasil, no Rio de Janeiro, ela é uma sentença de morte. E como bagunçar esse cânone era importante. E para bagunçar esse cânone também a gente trouxe junto pensadores e pensadoras negros e negras da diáspora africana, passando por Raul Peck, Beatriz Nascimento, Racionais MC, Sueli Carneiro, para juntos a gente conseguir construir uma ideia de pensamento diaspórico que desde séculos atrás está denunciando essa barbaridade e essa disparidade de corpos. Então isso também vai alinhavando todo o pensamento da exposição, que ao mesmo tempo que ela traz uma dita seriedade, entre muitas aspas, intelectual, ela também denuncia essa galhofa que é essa produção da indústria cultural norte-americana. Então esse trabalho ele também foi um dos nossos diálogos durante esse ano inteiro, porque o trabalho foi mostrado em 2 Brasis, foi construído a partir dessas ideias atlânticas que a gente tem. Então ele meio que é o disparador para pensar os outros trabalhos que estão na exposição. E por isso mostrar ele, mesmo que ele já tenha sido exibido, é importante, ainda mais dentro do contexto de uma exposição em Nova York, que é devolver para os Estados Unidos também essa pergunta que está no título da exposição, porque vocês não sabem do lixo ocidental. Exato. Só que agora eu vou do Gene Kelly para Brasil, pintura de matriz clássica, anos finais do século XIX, apresentada pela primeira vez em 1900. Uma pintura clássica de um artista acadêmico brasileiro, Oscar Pereira da Silva, que pinta uma chegada heróica dos portugueses, Pedro Álvares Cabral, a um litoral brasileiro. E isso surge meio numa tentativa de produzir uma memória sobre o Brasil, que, por sua vez, é uma memória sobre o processo de colonização. Ou seja, esse momento não do país, mas o momento da produção em larga escala do lixo ocidental.
Porque é legal a gente parar para pensar nisso. O que é esse lixo ocidental? São esses rastros que foram sendo deixados enquanto essa tal ideia de um Ocidente triunfante funcionava diante do ato de coisificar continentes inteiros. Né? Então, só que é isso que eu quero trazer isso, assim. Não é ir do passado para o futuro, porque a gente não acredita nisso. A gente está pensando as coisas de forma circular. Mas isso é um bom exemplo, né? É um bom exemplo como tu vai para essa pintura do século XIX, do final do XIX, início do século XX, e de novo tu vai fazer uma operação nela que fala sobre mais do que esse lixo ocidental. Fala quase sobre um tratado de invenção do Ocidente. Né? Exato, porque para mim é super importante mostrar que foi a partir das navegações, a partir de Portugal, que a gente começou a ter essa ideia moderna do Ocidente. Ocidente expansionista que redunda no imperialismo norte-americano também, estadunidense de agora. E para mim é interessante pegar essa pintura, que faz parte de um empreendimento de pensar essas pinturas históricas fundantes dessa ideia de Brasil, e mostrar ela como um tratado sobre a modernidade, um tratado sobre o Ocidente. E que nada mais é que uma espécie de pensamento sobre também como o resultado desse lixo ocidental que a gente vive, que é a emergência climática, que é um racismo estrutural, que é uma destruição de subjetividades, que é uma conformação do que é ser preto, especialmente no Brasil, mas a gente pode colocar isso globalmente, ela vem sendo construída desde 1500, para a gente pegar uma data fundamental, 1492, se a gente for pegar o Tratado de Tordesilhas, 1492, e como isso vai só sendo rearranjado conforme os anos vão passando. Então tem essa pintura lá, mesmo que é uma pintura que acho que é o único trabalho de toda a exposição que é mais geolocalizado no Brasil, mas é importante colocar isso porque o Brasil, de novo, a gente falou que o Brasil é um país importante para a gente pensar a diáspora africana, mas também é um país importante para a gente pensar uma ideia de Ocidente e uma ideia de modernidade, que foi um país que mais forneceu matéria-prima e vem fornecendo matéria-prima ao longo da história do Brasil. Então, colocar essa pintura, colagem, desenho, junto com esses outros trabalhos, é também como falar que não é uma ordem cronológica que começou em 1500, redundou em 2023, que as coisas elas estão indo assim, sabe? E elas se conectam. Elas se conectam, exato. Tipo, é uma teia. A chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 vai estar junto com a ideia desse absurdo dos guarda-chuvas que aconteceu agora, em 2022. Eu fiz uma conexão de fazer, de fazer com os trabalhos, que é desde a chegada do Pedro Álvares Cabral até a chegada de um papagaio falante que samba, produzido nos Estados Unidos por Walt Disney. Sim. E que seria a representação deste jeito, dessa ginga brasileira. Só que atrás desse papagaio falante, que é o Zé Carioca, existem uma série de operações escusas e de domínio imperial de uma América Latina inteira. Esse papagaio é contemporâneo de uma das nossas mais terríveis heranças, que é o mito da democracia racial, ou seja, uma outra ideia de internacionalização do Brasil que tem, nesse papagaio dançante, uma etapa incontornável, mas pouco debatida para além da superfície da tela ou da revista em quadrinho, onde o Zé Carioca dançava e mais, demonstrava o seu pouco apreço a regras socialmente constituídas. Sim. Né? É uma representação muito parecida com a representação que sempre foi feita do outro. Exato. Porque diante da sua incapacidade de seguir determinadas regras, ele precisa ser domesticado, ele precisa ser tutelado, ele precisa ser direcionado no caminho da civilização. E é assim que esse papagaio tem uma sombra, que é um condor. E eu quero
que tu fale um pouco dessa série de trabalhos. Certo. A exposição toda é uma espécie de poesia, né? Que vai espelhando o Brasil e a América do Sul com os Estados Unidos. E esse trabalho, chamado Condor e o Canarinho, ele vai falar da influência dos Estados Unidos nos processos políticos e antidemocráticos na América do Sul dos 60 aos 80. E, ao mesmo tempo, também vai versar sobre como essa ideia de brasilidade construída por Walt Disney ou pela ditadura civil-militar brasileira vai moldando e conformando esses corpos, assim. Então, o título do trabalho é O Condor e o Canarinho. O Canarinho, como você bem explicou, é o Zé Carioca. E também é o Canarinho Pistola da seleção brasileira, que foi usada pela ultradireita desde 2018, a ultradireita brasileira. E o Condor é esse pássaro gigante latino-americano que deu nome à Operação Condor, que foi essa operação multinacional, da multinacional do terror, construída pela CIA e pelo FBI, para exportar técnicas de vigilância e tortura para as ditaduras militares da América do Sul. E isso é uma coisa que não é pouco debatida, mas ela não é debatida desde uma perspectiva da influência dos Estados Unidos nesse neocolonialismo brasileiro. Então, apresentar esses três prismas: o futebol, espetáculo de massa, o Zé Carioca, indústria cultural estadunidense construída por Walt Disney, para representar não só o Brasil, mas toda uma América do Sul, que é desse exotismo, é um papagaio, né? É um animal que não tem nos Estados Unidos, como você colocou, é o outro. E esse condor, que é essa ave gigante que com suas asas oblitera toda uma possibilidade de reflexão crítica. Então esse trabalho é uma série de colagens de revistas e histórias em quadrinho, mostrando essa perversidade dessa construção de uma ideia de aliança do terror latino-americana. E, ao mesmo tempo, tem a foto de três ditadores da América do Sul, o Videla, o Pinochet e o Figueiredo, com presidentes e chefes de Estado, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, apertando a mão durante as ditaduras. E essas fotos, elas estão com uma gelatina na frente, com as três principais cores da bandeira dos Estados Unidos: vermelho, azul e branco, para aludir essa chegada dos Estados Unidos, essa permanência dos Estados Unidos nessas ditaduras. Então, ao mesmo tempo que a gente tem no Cantando na Chuva esse diálogo entre essas impossibilidades de existências, aqui a gente tem um diálogo entre a criação de uma ideia de democracia, uma ideia de antidemocracia travestida de democracia que os Estados Unidos impôs na América do Sul pós-Revolução Cubana. Tem uma cena que é muito característica do teu ateliê. A gente entra no ateliê e a gente encontra figurinhas e figurinhas e figurinhas e figurinhas da década de 60, 70, 80. A gente encontra bonequinhos. A gente encontra revistas antigas. A gente encontra pequenas esculturas, como o Padrão do Descobrimento. A gente encontra rótulos de cachaça que tiveram suas imagens baseadas em pinturas do Debré, que é esse artista francês que vem junto com o processo de colonização brasileira produzir as imagens do Brasil, né, desse tal Brasil, visto pelo olho do outro. Arquivo, eu acho que é uma palavra que atravessa a tua produção, né? E eu queria parar um pouco para olhar junto contigo para esse arquivo infindável que tu opera. A sensação que eu tenho, às vezes, olhando as peças dispostas no teu ateliê, é que diferentes épocas moram nesse arquivo. E parece que tu vai até ele para produzir contornos, outros movimentos, inclusive, para a própria noção temporal, né, de como esses... Porque já não são mais apenas os arquivos de um período. São os arquivos que tu vai movendo para produzir uma língua que é muito própria. É muito específica do teu trabalho. Sim, eu acho que... Eu sempre falo que a gente, especificamente no Brasil, mas acho que nos Estados Unidos também, porque a gente partilha dessa construção social, que a nossa memória, a nossa ideia de história, ela foi construída por imagens, mais do que por textos. E isso os governos todos totalitários utilizaram isso à sua excelência. E por isso, para mim, é importante ir nos arquivos, muito mais nos arquivos imagéticos, nos arquivos objetuais,
do que necessariamente nos textos que foram escritos sobre tal coisa. Então eu tenho como procedimento juntar coisas e não necessariamente com um objetivo. Esse objetivo só surge depois. Por isso que no meu estúdio, grande parte do que eu tenho lá são coisas que eu vou comprando para depois configurar em algum trabalho. E esse arquivo, por um momento eu achei que era um arquivo do passado, mas necessariamente ele é um arquivo da constância do tempo. Desse tempo que ele não é unidimensional, ele é multidimensional, ele é um multiverso, que você pode ir trazendo de cá para formar uma linha histórica. Porque é assim que é construída a história do Ocidente, ela nunca é linear. Ela se faz linear numa pretensa ideia de ilusão racional, mas na verdade ela é preenchida por diversos momentos históricos que constroem essa linha. Então, já que ela é construída assim, eu também quero construir a minha desse jeito, numa ideia de edição, onde, como diz o poeta brasileiro Ali Salomão, a memória é uma ilha de edição. Já que a memória ela não tem racionalidade, já que a memória ela é narrativa, então eu também quero ter um embate com isso. E a exposição é, em grande parte, isso. Ela é composta, falando um pouco do processo criativo, de ideias que vão acontecendo simultaneamente no ateliê, que eu paro de fazer uma e começo a fazer a outra, e uma vai contaminando a outra. Quando vai ver, os trabalhos eles estão todos, seja materialmente, seja conceitualmente, seja formalmente, se tocando. E se construindo a partir de uma grande ideia de bagunçar arquivos. Esse grande arquivão que você bem colocou. Acho que a gente está chegando no final do Exato. nosso vídeo, que já está longo. Sim. Né? Mas eu fiquei pensando uma coisa ao longo da nossa conversa, que é, poucas vezes, posso estar enganado, talvez, acho que não, poucas vezes nós vimos chegar uma potência crítica que atravessa e que toca em alguns brios da própria cultura norte-americana. Poucas vezes nós vimos chegar um artista brasileiro disposto a enfrentar isso, apresentando muito além de uma perspectiva subserviente. Né, algo como, estou apresentando o meu trabalho em Nova York, devo agradar determinadas expectativas. A tua chegada é completamente fora disso. E se a gente tem caso de alguns artistas brasileiros que fizeram isso, o que eu não consigo lembrar é de um artista negro, brasileiro, chegando para fazer uma exposição nessa cidade, sem abrir mão, sem fazer concessões, sem perder a dimensão crítica que atravessa toda a tua trajetória poética, né? Sim, é muito importante você dizer isso, porque a gente pode até, como é o final do vídeo mesmo, voltar no começo do vídeo, que isso só acontece a partir dessas experiências que a gente teve de estar no Atlantic Futures, assim, debatendo com intelectuais e artistas norte-americanos, estadunidenses, negros. E essa exposição, para mim, não fazer concessão nessa exposição, é porque eu sei que meu trabalho tem potência para debater com esses artistas, com essas artistas e com esses intelectuais e com essas intelectuais. Então, não pode ter a concessão nesse lugar, porque não é sobre agradar, e sim sobre colocar mais um assunto para o debate. É debater com Saidiya Hartman, com Fred Moten, com Cameron Holland, com Simone Lee, Clara Walker, Kerry James Marshall, Twister Gates. É debater. David Hammond, é debater com esses artistas. E sem abrir mão de Beatriz, Exato, Nascimento, Sueli, Lélia, Sueli Carneiro, Abdias. Racionais MCs, Abdias do Nascimento. É debater com esses artistas a partir dos pressupostos que nos conformam enquanto afro-brasileiros. E debater com os afro-americanos, com os afro-estadunidenses. Então é, realmente chegar para conversar. É chegar para debater. Porque é importante a gente chegar com os nossos pressupostos para debater com essas pessoas. E eu tenho certeza que essa exposição está nesse lugar. Ela não se pretende ser uma apresentação do Brasil. Ela se pretende ser uma apresentação sobre uma discussão afrodiaspórica. Exato. Que já está acontecendo no Brasil, que já está acontecendo nos Estados Unidos, e que nesse encontro vai surgir fricções e novas possibilidades. É isso.
Ótimo, a gente... Ótimo, arrasou. A gente está muito feliz e convidamos todos e todas e todos a irem na exposição, que abre 18 de janeiro, na Galeria Nora Rosler de Nova York, ver o resultado de toda essa construção que a gente vem fazendo e que não é o fim. É mais do que isso, é a primeira aparição pública organizada desse pensamento desses últimos anos que a gente tem tido junto. Que a gente brincou, né? É um statement. Exato. E é interessante para frisar isso também, que com a importância da gente estar nesse novo passo da arte afro-brasileira, que é um passo de colocar a discussão também para fora. Exato. Não só a discussão aqui dentro, a discussão aqui dentro é importante, ela já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Agora a gente tem que dar esse próximo passo, porque é discutir com outras formas de pensar da afrodiáspora.